Sim. Nessa questão aqui, quando você tem uma certa preguiça de ler, de refletir, tem várias questões assim, mas um ponto que eu acho que é importante é a questão da volição, que é a questão da vontade. Mas também é você compreender quais são os seus valores evolutivos. Pelo menos para mim é isso. O meu valor evolutivo desde criança foi estudar. Eu sempre tive a vontade de estudar, de me graduar, de conhecer, de ser cientista, enfim, né? Aí vai. Esse é um valor muito forte em mim. E quando eu percebia que eu não estava conseguindo ler, alguma coisa assim, eu ia fazer aquilo, era como um código de conduta meu. Se eu preciso melhorar a minha qualificação na leitura, eu vou ler. Eu vou ler. Então, assim, eu estava percebendo uma época que, eu acho que faz uns 4, 5 anos atrás, que eu estava com essa questão de não conseguir ler. Porque, assim, eu passei por algumas fases da minha vida, assim. Hoje eu estou com 30 e poucos anos, 31 anos. Então, eu passei por algumas fases, né? Então, a minha primeira fase foi na parte infantil. Eu lia muito. Eu era aquela leitora, assim, que a moça da biblioteca dizia, mas você de novo aqui, vai pegar outro livro? Tipo isso, era mais ou menos nesse sentido. Então, eu lia muito, 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 muito mesmo. Assim, eu lia de 3 a 4 livros por semana. É claro que eram aqueles livros infantis, mas tinha alguns conteúdos, mas eu lia bastante. E as minhas médias escolares eram acima da média, assim, então era bem interessante. Aí eu comecei a ficar mais adolescente, aí eu comecei a trabalhar, comecei por exemplo, assim, sair da casa dos pais, e aí nesse momento eu comecei a fazer a faculdade. Aí eu já lia menos. Aí eu lia mais coisas relacionadas à faculdade. E aí me chamava a atenção que eu tinha assim, a vontade de ler mais livros, sabe? Mas parecia que tinha alguma coisa que estava pegando, que eu não estava conseguindo ler os livros como eu lia antigamente. Porque eu lembro que quando criança eu lia muito, e aí depois chegou nessa fase da faculdade, pronto. Aí eu comecei a não ler tanto mais, só lia coisa da faculdade. Apesar que eu estava lendo assunto relacionado à faculdade, mas eu sentia falta do autodidatismo, de eu pegar um livro, por exemplo, sobre psicologia, como melhorar os seus traços, eu sentia essa falta. E aí eu comecei a fazer a formação docente na reaprendência. E aí eu percebia que eu não estava estudando tanto, eu estava, por exemplo, assim, eu não estava naquele ritmo que eu tinha quando era criança, de estudar, ter aquela fome de estudo, né? Aí eu pensei, nossa, mas tem alguma coisa que está pegando aqui, o que eu vou fazer? Aí os meus colegas me apontaram, você precisa melhorar isso. Tá, daí eu comecei a colocar metas. E aí eu coloquei assim, então eu vou colocar uma meta aqui que eu vou escrever tantos verbetes nesse ano. Aí eu ia lá, escrevia os verbetes, e daí no início, assim, parecia que era algo que não ia para frente, sabe? Parecia que, tipo, nossa, está me dando um mal-estar aqui, eu não consigo escrever. E aí, para sair desse processo todo, eu tive que colocar um esforço maior, uma intensidade maior de esforço. Então, eu comecei a pensar, não, isso daqui está sendo patológico, né? Tipo, não que eu era uma pessoa que não lia nada, mas, tipo, para minha percepção de média, assim, eu era uma pessoa que lia muito, e agora eu não estou lendo muito, então comecei a colocar metas, comecei a colocar desafios, então é um desafio, então eu vou fazer. E aí, agora eu estou numa nova fase. Essa é uma nova fase que vocês estão vendo, que eu estou escrevendo bastante, estou lendo bastante, estou tentando me qualificar ao máximo nessa questão tridotacional. E também estou tentando aí me manter nessa linha mesmo. Mas eu acredito que a vontade e você saber quais são os seus propósitos, essa questão toda, que vai te orientar para seguir. Aí, até dentro disso, Lucimara, que você comentou bastante da vontade, né? Na página 1, na fatologia, na segunda linha, você coloca a vontade sendo o fator decisivo no desenvolvimento
tridotacional. E aí agora, durante a sua abordagem, você comentou sobre a questão de clareza de propósito também, né, da pessoa saber o que ela quer, e isso vai gerar mais motivação para ela fazer as coisas, né? Eu queria que você comentasse mais um pouco sobre isso. Queria também acrescentar aí, seguindo nessa linha, você coloca aqui as metas do inversor aos 40 anos de idade, né, que ela já falou bastante da tridotação. Então, utilizar essa tridotação, queria que você comentasse também com relação a essas metas do inversor aos 40 anos de idade, e o desenvolvimento da desperticidade, né, parece que está realmente no caminho, né? Sim. Então, trazendo para essa primeira parte, né, que a Paula perguntou, deixa eu só pegar aqui. Qual pergunta aqui? A da vontade, né? Isso, da vontade. Ela falou das metas também. Isso. Essa questão da vontade, assim, me chama a atenção. Tem até o livro da Dulce Down. Eu quero mostrar. Que ela traz técnicas. Se puder ser um pouco mais sintética ali, porque a gente está com pouco tempo restante aí, verdade. tá? Então tá, desculpa, gente. Não, tudo bem, tá Esse muito livro boa. aqui da vontade. Então, assim, tem como você desenvolver sua vontade, existem técnicas. Nesse livro que a Dulce Down traz, ela traz algumas técnicas de como você qualificar mais ou até mesmo ter mais vontade, porque muitas vezes a gente não tem aquela vontade férrea, né? E aí, existem formas de você desenvolver. Então, na questão das metas do inversor aos 40 anos, no livro da inversão existencial, lá tem as metas, né? Até no 700 Experimento tem as 11 metas do inversor existencial. Uma delas é a questão de OFIEX, tenepsismo, questão de você entrevistar um serenão, por exemplo, né? Então, tem várias, ali tem várias metas que você pode ler do inversor aos 40 anos, e a questão do desenvolvimento da desperticidade tem relação com uma dessas metas também. E aí, para mim, essa questão da desperticidade, ela está relacionada com a questão do parapsiquismo. Porque a partir do momento que você consegue compreender a multidimensionalidade, você consegue estar um pouco mais à frente, consegue observar a questão de assédio, o que não é assédio. Por exemplo, o parapsiquismo ligado à questão de o que você está pensando, o que a outra pessoa está pensando, o que é seu pensamento, o que não é seu pensamento. Então, de repente, você vem com um pensamento ali que não é seu e você se irrita. E, às vezes, você poderia ter evitado porque você teve toda aquela cognição, você compreendeu que aquilo não era seu. Então, você poderia ter evitado se você tivesse essa questão do parapsiquismo um pouco mais aflorado, né, no caso, né, mais lúcido, né. Então, eu ainda assim, eu estou estudando ainda essa questão da desperticidade. Eu acredito que as pessoas, até ontem teve um curso relacionado à desperticidade com o Marcelo Pasqualini, estava falando sobre essa questão, né? De, por exemplo, assim, de quantos anos que a pessoa pode chegar à desperticidade, né? E teve um momento que o Valdo falou 3 anos, só que daí tem todo um contexto, né? Ele estava explicando sobre esse contexto, né? Então, mas tem todo um desenvolvimento do inversor até chegar na desperticidade. Então, não é algo assim, hoje eu vou acordar e vou ser desperto, né? Claro que você pode, por exemplo, tomar posturas, né? Criar métodos para você se manter lúcido no seu dia a dia, se colocar mais lúcido para não ter essas questões de você ficar um pouco irritado, você compreender mais essa parte multidimensional.